sou Maurício e trabalho na ZF como suporte técnico de transmissões automáticas. Hoje vamos falar sobre as características principais de uma transmissão automática. Como podemos ver nessa imagem, essa é uma transmissão automática aplicada em veículos comerciais. É possível notar que a eletrônica que controla a automação da caixa, ela fica aqui, embarcada já na transmissão. Podemos notar também que o trocador de calor da caixa fica logo aqui na lateral, e esse é um trocador de calor exclusivo para os fluidos da transmissão. Logo aqui atrás, temos também um outro trocador de calor somente para o retardador, o qual é responsável por gerar também muito calor na transmissão. As transmissões automáticas, elas são muito utilizadas e cada vez mais utilizadas em veículos de passeio e em veículos comerciais, como ônibus, por exemplo, devido ao fato de elas serem muito confortáveis. E esse conforto oferecido pela transmissão, ele se deve ao não interrompimento do torque durante a troca de marcha. Então esta é uma das características de uma transmissão automática. Ela também tem um conforto bastante bom, também devido ao fato dela possuir um conversor de torque que auxilia na partida do veículo, ao invés de uma embreagem. Podemos ver nessa imagem algumas possíveis aplicações para as transmissões automáticas. Aqui são os veículos articulados, aqui são veículos biarticulados, esses são os trolley bus, pouco aplicado no Brasil, e esses são os ônibus para autoestrada, muito conhecidos, né, por todos, pelo conforto que eles oferecem. Mas como curiosidade, as transmissões automáticas, elas também são muito utilizadas em veículos fora de estrada, tais como veículos muito pesados ou que carregam muita carga. Elas são aplicadas nesses veículos devido ao fato de elas não interromperem o torque na roda durante a troca de uma marcha para outra. Isso faz com que o veículo não patine em pisos molhados ou de lama, por exemplo. Nesse quadro, podemos notar as características principais de uma transmissão, como por exemplo a transmissão automática para veículos comerciais. Elas são aplicadas em veículos com motor até 2.000 Nm. Essa transmissão em específico, ela possui um conversor de torque hidráulico com amortecedor torsional, o que fornece para ela uma partida suave, e também esse amortecedor torsional ele serve para amortecer as vibrações que vêm do motor. Ela possui também um retardador primário muito eficiente e tem um sistema de arrefecimento, como já vimos, com 2 trocadores de calor, um exclusivo para o retardador e um exclusivo para a transmissão. Essa transmissão automática ela também possui um sistema de troca de marchas autoadaptável, proveniente de um software com um algoritmo complexo que detecta a topografia e a carga a qual o veículo está sendo utilizado. E devido ao fato de ela ter um controle de temperatura bem eficaz, ela também tem intervalos maiores para a manutenção. Podemos ver nessa figura que não existe uma transmissão automática que serve para todas as aplicações de veículos comerciais. Existe uma gama de 5 transmissões que atende de acordo com a carga, qual ela vai ser aplicada, e o torque, o qual vai ser aplicado ao veículo, como pode ser visto aqui. Temos uma transmissão para até 1.000 Nm, uma transmissão para até 1.200 Nm, uma transmissão para até 1.400 Nm e uma transmissão para até 1.700 Nm. E uma última, que seria a mais robusta, que atende até 2.000 Nm e até 32 toneladas. Como pode ser visto nessa animação, a grande vantagem de uma transmissão automática com 6 marchas é que ela possui uma relação ideal para cada velocidade a qual o veículo está sendo aplicado.
Isso considerando também a topografia e a carga que o veículo está carregando. Aqui podemos ver que mesmo com o veículo aumentando a velocidade, ele sempre deixa o motor numa faixa ideal de RPMs. Isso significa que teremos uma melhora na emissão de poluentes e também no consumo do combustível. Estas são algumas das aplicações para transmissões automáticas. Temos um ônibus articulado e um ônibus urbano. Neste mapa podemos ver quais são os países que utilizam 100% as transmissões automáticas. Pode ser notado que são países com um poder econômico maior. Isto também ocorre devido a esses países terem normas mais rígidas de controle de emissão de poluentes. Neste gráfico, podemos notar que as transmissões automáticas, antigamente, ofereciam apenas duas opções de programa de condução, o Eco e o Power. E naquela situação, antigamente, devido a uma rampa extrema, o motorista era obrigado a utilizar durante o itinerário inteiro, o trecho inteiro, o modo Power, para poder superar esse aclive. Posteriormente, com a invenção dos motores controlados eletronicamente, pôde-se ter a melhora, a qual a transmissão começou a detectar rampas e a carga a qual ela estava sendo aplicada, devido à comunicação com o motor e a caixa. E assim ela selecionava entre 5 tipos de condução para poder cumprir o itinerário. Como pode ser visto, ela detectava a rampa e mudava para a faixa amarela de aplicação, que seria uma Power, e em aclives extremos ela detectava e aplicava o Super Power. Atualmente, não há mais tipos fixos de troca de marcha. As transmissões detectam automaticamente a topografia e a carga e utilizam um modo de troca ideal para cada situação, onde o verde representa um modo econômico e o vermelho representa um modo Super Power. E pode ser notado que não existe uma transferência, um ponto, o qual deixa-se de usar um software para o outro. Existe uma transferência mais suave. E atualmente, com a melhora do software da caixa, não existe mais um ponto em que a caixa para de utilizar um modo de aplicação e inicia um outro modo. Como pode ser visto, a transferência de um modo para o outro é bem suave. Ela praticamente não existe. Existem vários modos de operação em que a caixa é aplicada. E agora vamos passar um vídeo que mostra de uma forma dinâmica o que foi explicado anteriormente. As exigências feitas ao driveline dos ônibus aumentam constantemente e se tornam cada vez mais complexas. Neste contexto, o foco das atenções está voltado para a redução dos custos, principalmente dos custos operacionais. As medidas tomadas para reduzir o consumo de combustível desempenham um importante papel por terem um duplo efeito, pois contribuem decisivamente para a redução dos custos e exercem influência positiva no impacto ambiental dos ônibus. As transmissões convencionais não têm condições de considerarem as peculiaridades da topografia. Elas dispõem de diversos programas de condução, como, por exemplo, Eco, Normal, Power, mas somente o programa de condução capaz de superar o aclive máximo de um terreno é que fica ativado. Como consequência, um trajeto em aclive apenas curto, mas extremamente íngreme, faz com que o ônibus seja conduzido o tempo todo no programa de elevado desempenho, apesar de mais de 95% do trajeto ser plano, o que permitiria a condução no programa mais econômico. Transmissões modernas como a ZF Ecomat, equipadas com o software Topodin, mudam de um programa para o outro durante a condução, de acordo com a topografia do terreno. Power no aclive, Eco em terreno plano, e reduzem o consumo de combustível em cerca de 5%.
As marchas são trocadas de forma digital segundo valores limite fixos, fazendo com que em um declive de exatamente 4%, o programa de condução ECO seja mudado. Equipada com o software Topodin Life, a ZF EcoLife segue continuamente a jornada de redução do consumo. A transmissão EcoLife dispõe de apenas um programa de condução. A topografia e todas as resistências à condução são constantemente avaliadas durante toda a condução. A característica ideal de troca de marcha é adaptada gradativamente, sem escoamento em todos os pontos do trajeto. Tanto os valores atuais de carga e aceleração, bem como todas as demais resistências que se alteram durante a condução, são considerados para efetuar o cálculo do ponto de troca de marcha. O pré-cálculo da força de tração já evita uma constante troca de marcha em Quando o ônibus entra em movimento, a lock-up se fecha imediatamente e o ônibus é conduzido de forma absolutamente mecânica, o que sempre significa menos perda de potência do que na condução hidráulica, ou seja, menor consumo de combustível. Isto é física pura. E mesmo assim, o ônibus acelera com potência e ao mesmo tempo com economia, graças ao princípio de 6 marchas. Via de regra, as rotações do motor encontram-se na faixa entre 950 e 1.300 RPM. As relações de transmissão e a perfeita sintonização permitem uma partida suave do veículo e oferecem conforto durante a condução. O veículo permite ser conduzido em terreno plano com uma constante altamente econômica de 950 rotações por minuto, suficiente para uma velocidade de 50 km por hora. Mas o Topodin Life também reduz o consumo em terreno plano, pois o software pode muito mais do que apenas reconhecer a topografia. O Topodin Life ainda calcula e avalia as demais resistências que se alteram durante a condução, mesmo nas curvas. Em uma distância de menos de 10 metros, o que é mais curto que um ônibus, o Topodin Life já identifica completamente a mudança do terreno. A exigência de torque aumenta e a transmissão reduz a marcha. As transmissões EcoLife adaptam gradativamente sua característica de troca de marcha à topografia. O software de troca de marcha Topodin Life oferece uma faixa de programa de troca de marcha de 0% a 100%. Em função do aclive calculado, é determinada a demanda de torque e o vetor do programa de troca de marcha é emitido. Ou seja, ao invés de diversos programas individuais de troca de marcha, existe apenas uma faixa gradativa de programas. Onde o Topodin efetua uma troca digital, o Topodin Life altera gradativamente a exigência de torque. Os 5 programas de troca de marcha da Ecomat transformaram-se em 100 programas de troca na EcoLife. Em declives, o Topodin Life provoca a redução da marcha, pois o retarda primário da EcoLife age em função das rotações do motor, sendo que o número elevado de rotações do motor não influencia o consumo por não haver alimentação de combustível. É aqui que o retarda altamente potente entra em ação. Com um torque de até 1.900 Nm no acionamento, através da relação de transmissão, a EcoLife apresenta um potencial de torque de frenagem superior a 6.000 Nm. Neste processo, o retarda compensa a força exercida no declive de forma tão confortável que os passageiros não sentem a intensa força de frenagem exercida. O freio de serviço é aliviado e protegido, permanecendo frio, o que significa uma redução adicional dos custos operacionais e uma maior reserva de segurança, e o meio ambiente fica livre de emissões de micropartículas. Aplicada com o Topodin Life, a EcoLife economiza em média cerca de 10% do combustível se comparada com transmissões convencionais e aproximadamente 5% em comparação com a Ecomat com o Topodin. A EcoLife e o Topodin Life são a combinação perfeita de economia e ecologia. Menor consumo e desgaste significam menos custos e emissões. Depois desse vídeo, podemos notar que existe uma constante evolução tecnológica nas transmissões automáticas, sempre voltada na baixa emissão de poluentes e na redução de consumo, até chegarmos no nível ideal. Esse foi o conteúdo para o treinamento de hoje. Maiores informações ou alguma dúvida, por favor acessar o link.